Todos, sejam todos bem-vindos, inclusive a plateia virtual aí, meus cumprimentos. Nós estamos em 17 colegas. Creio que se possa começar a conversar sobre isso. Diga, doutor Ivan. Eu estou aqui, já recebi por e-mail do doutor Tamba todas as suas propostas. No total, senhor presidente, são 36 propostas simples. Eu posso até ler essas propostas, não sei se o doutor Tamba vai querer ler a proposta, e aí já passamos para os colegas seguintes. Não, o doutor Tamba ainda tem algo a acrescentar. Então, ele tem 36 propostas. Vocês têm mais além alguma? dessas, ele tem mais. Mais propostas? Mais. Não tem, diz que não. Não, Vossa Excelência quer usar a palavra, doutor Tamba? Não, eu uso a palavra rapidamente. É que ele apresentou as 13 e depois ele apresentou as demais pelo correio. Eu já encaminhei. Já me encaminhou. Por e-mail ao eminente relator da comissão essas questões que vão agora da... A Vossa Excelência, então, está com a palavra. Está certo. Tá bem. Não, eu havia parado na 12ª, que foi o artigo 29, de tirar a função do corregedor permanente e do vice-presidente, porque eu entendo que isto é do presidente. É do presidente também. Cabe ao presidente delegar ao vice funções, mas não o regimento... Isso, é criar, retirar, né? não é? Retirar. E tem que ser por ato, né? É, por ato. Por ato. Agora, o 13, ainda relativo ao 29, para acrescentar entre as atribuições do presidente a de nomear e exonerar secretários. Porque antigamente o tribunal trabalhava com o secretário-diretor-geral e hoje, na verdade, trabalha com 6 secretários, mas todos eles são da competência da confiança... Da presidência. Da presidência. Demissíveis ad nutum. Ad nutum. Ad nutum. É cargo de confiança. Verdade, aliás, já vamos ter mudança em secretaria, em 2 secretarias aí. Agora, no artigo 34, que fala do grupo de câmaras, eu tenho muito receio de que as câmaras reunidas vão funcionar. Agora, o grupo de câmaras, tudo bem. No inciso 5, fala reclamações, eu entendo que deve ser do órgão especial. Qualquer reclamação sobre competência ou descumprimento de julgado deve ser do órgão especial. Então, estou pedindo para tirar isso. Agora, as dúvidas de competência, essas eu acho que merecem uma discussão. Se ficam com as câmaras reunidas ou se ficam, né? Porque eu acho que o presidente da sessão vai ter dificuldade de reunir os desembargadores, né? O artigo 43 diz, compete aos presidentes das sessões, eu chamo a atenção aqui, designar os juízes substitutos para as câmaras. Eu entendo que a competência deve ser do presidente, indelegável, do presidente do Tribunal de Justiça. Não dá para transferir, porque ele é que tem a visão do conjunto. E ele não pode dizer, coloco 10 substitutos para direito privado e o presidente de direito privado é que vai pôr nas câmaras isto. Eu acho que não. Tem que ser ato... desmonta o quadro de juízes de segunda instância. Perde o controle. Perde o controle. Agora, aí diz assim também, no inciso 8 do artigo 43, representar ao presidente e não ao vice, porque nós estamos tirando a Secretaria Judiciária e a correição sobre a Secretaria Judiciária, que é do presidente. Então, é só uma questão de coerência. Nas comissões permanentes, as atribuições estão segundo suas denominações. E eu acho que essas atribuições devem ser especificadas, né? O que cabe a cada comissão. E, por exemplo, a comissão de orçamento ficou orçamento e responsabilidade fiscal. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que seja a responsabilidade fiscal, porque pela lei complementar 101, que trata da
da responsabilidade fiscal, a responsabilidade é do presidente do tribunal. Ele é que autoriza e ele é o gestor do orçamento do tribunal. É ele que presta contas ao Tribunal de Contas. Então, é uma responsabilidade pessoal do presidente do tribunal. Não vejo como esta comissão possa ser de orçamento e responsabilidade fiscal. Eu estou sugerindo que seja comissão de orçamento, planejamento e finanças, né? A responsabilidade fiscal é pessoal do presidente. Também acho. Decoro da lei, né? Essa denominação não ficou muito correta aqui. Dá a entender que teria, porque, de acordo com o nome da comissão. Mas realmente não pode uma comissão. Não, é pessoal. Evidentemente, a comissão não pode. A comissão não parecer, ela não é deliberante. Então, essa expressão, realmente, tributável fiscal, uma vez que gera essa ideia de que, de acordo com o nome, realmente teria que ser realmente. Bom, mas isso aí funciona Secretaria de Orçamento e Finanças, Comissão de Orçamento e Presidência. É o foco natural. É o auxílio direto ao presidente do tribunal. Doutor Penteado Navarro. O ordenamento de despesa é do presidente do tribunal. Ele pode atribuir, pode delegar isso à comissão, como Vossa Excelência tem feito, mas nós só agimos por delegação de Vossa Excelência. Exatamente. O presidente é que é o ordenador de despesa. Por ato, e a responsabilidade é do presidente. Mesmo com a delegação. Mesmo com a delegação. Ato por ato, né? Doutor Sartori. Não, senhor presidente, por enquanto não estamos no momento de discussão ainda, só o desembargador Tâmara que está apresentando as propostas dele. Já estão aqui todas escritas, mas Vossa Excelência está explicando. Pois não, doutor Tâmara, desculpa. Não, é só... poderia até me poupar, mas é que como os colegas não receberam, então eu estou apenas enumerando. A Comissão de Jurisprudência, Memória Arquitetônica. Aqui, senhor presidente, eu também tenho uma dificuldade muito grande, porque a Comissão de Jurisprudência, eu não vejo a correlação que ela possa ter com memória arquitetônica do tribunal. Não é? Então, se for prevalecer aquela ideia de que a comissão é pela denominação, a atribuição das comissões é pela sua denominação, eu vou ter uma dificuldade muito grande de saber o que é esta memória arquitetônica. Me parece que isto ficaria mais na questão do museu, que já existe e funciona muito bem. Qual é o artigo, doutor? É o 47. É a 47, que trata da Comissão de Jurisprudência e Memória Arquitetônica. Agora, no que diz respeito à Comissão de Jurisprudência em si, é uma sugestão, eminente desembargador Ivan Sartori, porque, como eu presido essa comissão, temos feito reuniões, a dificuldade é que a seção de direito privado hoje, ela tem subseções, que queiramos ou não, né? 1, 2 e 3. E só há representante lá, 2, de direito privado, que não necessariamente representam toda a seção. Então, a minha proposta é que sejam 6, 2 de cada subseção. Não é? A indicação é do presidente, mas que essa indicação recaia sobre 2 de cada subseção. Seção 1, seção 2, seção 3. Não existe, mas de fato ela existe. Né? Existem subseções, né? Segundo este texto aqui. Se forma. Para que o regimento não fique desatualizado, nós podemos colocar onde houver subseções que sejam os representantes. Porque se houver aquela reforma, se advier aquela reforma da especialização e as subseções... Aí fica para frente. Não é? Agora, outra coisa. O supervisor da biblioteca ficou aí que ele seria escolhido pelos integrantes da Comissão de Jurisprudência. Como eu exerci esta função durante alguns anos aqui no tribunal,
eu posso dizer o seguinte: o supervisor é que faz a seleção de obras a serem adquiridas pela biblioteca. Esta aquisição depende diretamente do presidente, de quanto ele vai liberar, de quanto ele vai dispor. E depois, outra coisa, né? Todos os convênios que o tribunal celebra são conduzidos pelo supervisor da biblioteca, com Saraiva, com revista dos tribunais, com tudo. É o supervisor que faz, de modo que eu não vejo como o supervisor escolhido entre os integrantes da comissão não seja alguém indicado pelo próprio presidente que tem afinidade com ele, não é? Em virtude dessas questões que eu suscitei. O artigo 51 trata da Comissão de Adoção Internacional. Aqui, por uma questão legal da lei federal, preside esta Comissão de Adoção Internacional o Corregedor-Geral da Justiça. Quer dizer, então não pode ser eleito entre os integrantes. E a minha sugestão é que no projeto consta 4 desembargadores da ativa e juízes de primeiro grau. Mantém-se os juízes de primeiro grau, mantém-se pelo menos 2 desembargadores da ativa, mas eu acho conveniente que fique a previsão de que os desembargadores inativos possam participar dessa comissão. Nós temos hoje o desembargador Arthur de Oliveira, nós temos o desembargador Milton Pascoal Cocaro, o desembargador Alcides Amaral, e todos eles estão atuando nesta comissão há muitos anos, não é? E dão de si muito. De modo que eu acho que fechar as portas a um desembargador nativo, além do que o da ativa, ele vai sofrer lá, já são 2 da ativa. Ele vai ter uma sobrecarga. Vai ter uma sobrecarga porque ele vai examinar processos de adoção internacional, que é matéria com a qual ele não está muito afeto com muita familiaridade. Não é? Então, mas é apenas uma sugestão. Mas que não afasta os inativos de qualquer forma. Que não afasta os inativos. Né? Agora, o artigo 53, ele é salutar. Quando ele limita o tempo a 10 minutos de discurso nas posses. Mas eu vejo uma dificuldade. Devia ser 5. Não. Eu vejo uma dificuldade aqui, por exemplo, uma posse solene, em que às vezes falam o representante da Ordem dos Advogados, o Procurador-Geral de Justiça, quando comparece ao ato. Então, são autoridades, digamos, estranhas ao Poder Judiciário, e me parece que uma imposição deste tipo, né, de 10 minutos para falar, não sei se ficaria bem, mas eu acho que um limite deveria haver. Mas eu acho que não ficaria bem, por exemplo, cortar a palavra de um Procurador-Geral de Justiça se ele se exceder os 10 minutos. Né? Não, eu sei. Não tem. Explicação só. Doutor Tâmbara, vamos para frente. Está pedindo a palavra? Só para... O silêncio aguarda o doutor Tâmbara ou manifesta já? Doutor Penteado Navarro e doutor Marcos César. Senhor presidente, era o assunto anterior que eu pedi para falar, mas parece que não houve sinalização. Eu pertencia à Comissão de Adoção Internacional e verifiquei, enquanto lá trabalhei, que os desembargadores aposentados prestam um trabalho muito bom na comissão. Eu acho que deviam ficar 4 desembargadores aposentados e 2 na ativa. Eu acho que é muito justo que assim seja. Antigamente, eram quase todos aposentados, só tinha um da ativa. Então, eu acho que devia ser mantido esse sistema. 2 da ativa e 4
aposentados. Doutor Miller Valente. Sobre esse 53, é claro que quando se faz um regimento, se pretende que ele seja não eterno, mas pelo menos perene. E eu fico pensando que daqui a alguns anos, não já, mas daqui a 10 anos, um pouco mais, nós começaremos a ter 5, 6 aposentadorias por semana. E isso se o tribunal permanecer com o número de juízes que tem agora. Porque são 270 dias úteis por ano, mais ou menos. E temos 350 ou 360 desembargadores, temos mais 20 casos em casa. Então, nós teremos mais de uma aposentadoria por dia útil. Então, essa questão de horários, tudo, eu acho que seria melhor ter muito cuidado, talvez não falar nada no regimento, porque me parece inviável essas sessões. Terão que ser coletivas. Nós teremos adiante, quando todos nós, eu já estarei longe do tribunal nessa altura, mas quando os demais forem atingindo uma idade maior, teremos 5, 6, 7 aposentadorias por semana. É só calcular, são 270 dias úteis, mais ou menos. E 350, 360. Lá pode ser que o tribunal já esteja com 400, 500, 600. Afinal de contas, esse é o Maracanã judiciário, como disse Hugo da Costa Matos. Então, eu proponho que não se mexa muito nessa questão de horário, porque vai ficar delicado isso aí. Não, mas é que nós vamos ter a solenidade de qualquer forma. Isso pode Vai ter que ser coletiva. Vai ter que ser coletiva. Bom, mas mesmo que, não, mas isso não está, mesmo que seja coletiva, está se limitando o número de tempo para falar. Vamos discutir depois. Vamos discutir depois. Doutor Tamba, pode prosseguir. Agora, o artigo 82 é a respeito do Conselho, né? Hoje, quando há um veto na antiguidade, por qualquer dos integrantes, seja o presidente, o vice ou o corregedor, o voto vencido dele entra como emenda no tribunal com a indicação de um outro nome, porque ele está vetando um, então ele indica outro por emenda. Eu acho que isto é salutar e deve permanecer desta forma, que o voto vencido no Conselho venha para o tribunal, para o plenário, como emenda. Eu não sei se alguém está pedindo a palavra. Tem que apresentar, exato. Fala. 82. Né? No artigo 87, na questão de permuta ou de remoção, que se estabelece o prazo, que eu acho que seria legítimo, né? Diz assim, excetuado o risco à incolumidade do juiz. Não sei se nós não deveríamos pôr aí o interesse público, porque às vezes pode ser um outro motivo, não só a incolumidade pessoal do magistrado. De qualquer forma, me parece que este é um conceito indefinido. É difícil falar o que é incolumidade. Doutor Tamba, está pedindo a palavra o doutor Maurício Vidigal sobre esse assunto, ou doutor Contes? Contes. É uma questão de ordem, presidente. Acontece que não está batendo o número que o desembargador Tâmbara está dizendo do artigo com a nossa cópia. Não está batendo? Nós não estamos podendo acompanhar. Não está, doutor Sartori? Algo está acontecendo. Não? Hein? É o anterior, o 82. 82 fala, comunicada a posse do juiz, a secretaria abrirá a matrícula e tal. Então, Não, 87, salvo o risco... Não, eu estou falando do 82, não está batendo. Não está batendo. 82. Seu não é o meu. Não é o meu também. Oi. Nós estamos tendo dificuldade em acompanhar. Não, desculpe. É que o parágrafo 1º do artigo 82... É, o 82 é comunicada a posse do juiz. Parágrafo 1º.
Então, é o 20 que Vossa Excelência está falando. Veto Encerrado o prazo. Não, esse aqui, ó. Veto do... Encerrado o prazo, julgadas as reclamações, o Conselho Superior formará as listas e as submeterá ao órgão especial. Está certo, não está certo. Como é que não? Está certo, está certo. Desculpa, Nesse tá certo. caso aqui, se não houver unanimidade, Está certo. o vencido apresenta uma emenda. Perfeito, está certo. É desse parágrafo primeiro. Está certo, está certo. Está certo? Está certo, desculpe, senhor Bom. presidente, está certo. Agora, diante disso, então, eu vou ficar com o meu texto aberto. O 94, parágrafo 4º. Não, é o seguinte. Aqui é um tema que eu não sou familiarizado, é matéria penal, mas diz assim, o relator poderá utilizar-se de polícia civil ou militar para, sob sua direta fiscalização, auxiliar nas investigações, dependendo da quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico ou de dados eletrônicos, de autorização do órgão especial. Ora, se for trazer para o órgão especial a quebra de sigilo, ela vai ser inócua. Não vai adiantar muito. Sobretudo se for quebra de sigilo telefônico. Não, eu sei, mas ele me parece que... Eu também concordo com Vossa Excelência. Este problema aqui da autorização do órgão especial é um pouco complicado. Tanto que eu não estou sugerindo nada, eu estou apenas trazendo um problema de discussão. Né? Agora, no artigo 101, que fala que os problemas, as disposições deste capítulo podem ser aplicadas aos desembargadores no que couber, em vez de podem ser aplicadas, eu estou sugerindo, aplicam-se. Né? Podem ser aplicadas, não, aplicam-se. Perfeito. O artigo 123, 2, tratam dos feitos da competência das câmaras reunidas. Como nós estamos pedindo uma melhor reflexão, porque vai ser difícil reunir essas câmaras, né? São muitos integrantes, acho que vai ser difícil. Eu estou pedindo uma reflexão. Depois, no artigo 151, o presidente das sessões teria o voto de desempate naqueles casos de competência das câmaras reunidas, nas sessões, o presidente das sessões somente os presidentes, né, proferirão voto para o fim de desempate. Aqui me parece que não pode ser isso. É câmaras reunidas aí, só câmaras reunidas. Não é o presidente do tribunal, é o presidente de sessão. Mas nas câmaras reunidas, né? Das câmaras reunidas. Né? Isso aí. E como nós estamos questionando as certo. câmaras reunidas, me parece que não dá para manter que o presidente da sessão terá o voto de Minerva. Agora, o 183, 3, nas câmaras reunidas. Não, 183, perdão, 182, 3, trata da competência das câmaras reunidas, mandado de segurança e habeas corpus, dúvidas de competência, reclamação, etc., e outros feitos. Como nós estamos propondo uma reflexão sobre as câmaras reunidas,
teria que ser alterado esse dispositivo por via de consequência. Quanto à Câmara Especial, eu insisto mais uma vez que ela seja mantida com a mesma competência atual e com a mesma composição. É o artigo 221, então trataria da Câmara Especial. Artigo 233. Eu já estou chegando ao final da... Compete às câmaras isoladas julgar originariamente mandados de segurança contra atos de juiz de direito, promotor de justiça e secretário de Estado e de outras autoridades na forma da lei. Aquela discussão, né? Isto aqui, como a Constituição paulista excluiu os secretários, alguns vinham no Código Judiciário, que é o Decreto-Lei complementar número 3, de 27 de agosto de 69, dizendo que ele havia sido ressuscitado para que a competência do tribunal também se estendesse ao secretário. Mas eu acho que não. Eu acho que se a Constituição do Estado, que é de 89, ela excluiu o secretário, ele será acionado em primeiro grau e caberá recurso para o tribunal. Mas ele não tem foro privilegiado para os mandados de segurança no Tribunal de Justiça. Então, é o 233. Finalmente, o 234, denegar o mandado de segurança, tornar-se-á insubsistente a liminar, eu acho que isso aqui deveria ficar a cargo da turma julgadora, se vai manter ou não a liminar na eventualidade de um recurso. Nós podemos colocar aqui no silêncio. No silêncio fica revogado. Não, tudo bem, é que agora nós já estamos discutindo. Tá. Mas a minha proposta é que não fique esta redação. No silêncio, tudo bem, Tá. mas que não fique esta redação. O 234 foi, agora o 243. Aqui, este artigo 243 trata de instauração de dissídio coletivo aqui no tribunal. Eu acho que essa matéria não deveria estar no regimento interno. Há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que eu consultei, é uma súmula, que, em relação aos servidores públicos, não pode haver acordo coletivo para aumento de vencimentos. E não pode mesmo, porque depende de verba orçamentária, de disponibilidade orçamentária. Então, me parece que seria temerário colocar dissídio coletivo em pedido de intervenção meramente declaratório. Declara-se que o devedor não pagou, mas não teve nenhuma consequência. Não. Está, doutor comunicação, sim. Então, agora você poderia... Comunicação, quem sim. sabe é tirar para que a concretize. Isto sim, talvez fosse... Mas é isso. Para que a concretize. Está pedindo a palavra o desembargador Toledo César. Senhor presidente, eu tentei me aprofundar um pouco, procurar saber o que acontece, por que o governador não toma, por que ele não atende a nossa decisão, porque ele não cumpre. Há um entendimento dele, na minha opinião, completamente equivocado, que seria um ato discricionário dele, que ele teria discrição. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Nós temos que encontrar uma arma de fazer com que a nossa decisão seja cumprida.
Porque não há nada mais inútil do que o trabalho inútil. Os advogados e as partes correm para conseguir uma decisão nossa. Depois de anos de luta, consegue a decisão. E do lado do gabinete do governador, há uma pilha de processos que ele não cumpre, por entender que é decisão discricionária dele. Nós precisamos fazer alguma coisa quanto a isso, presidente. Tem medo da consequência política. Né? Sabe, eminente desembargador Aloysio Toledo César, já houve pedido de intervenção no Estado, dizendo que o governador estava descumprindo as decisões do tribunal que decretava intervenção no município. O Supremo Tribunal Federal simplesmente disse que não. Que não. Ele não descumpre. Porque o Supremo Tribunal também não cumpre a decisão de intervenção nos estados. Exato. Não é possível. É um jogo político, né? É um jogo político. Pede a palavra ao desembargador. Vossa Excelência terminou, doutor Toledo? Terminei, obrigado. Doutor Almeida Guilherme. Eu pensei, bom, já que se discutiu um pouco esse tema, convém lembrar que o Mário Covas, de certa feita, utilizou-se desse argumento de que seria discricionária a intervenção. E foi demovido, então, pelo Marrei, dizendo, não, neste caso não é discricionário, o governador está obrigado a decretar a intervenção. Por que o governador não decreta? Porque ele está amparado na jurisprudência do Supremo, dizendo que a pena é excessiva, que decretar intervenção no município, porque ele não tem dinheiro, é uma pena de caráter político que extrapola o nível que se quer. Então, o governador não vai decretar nunca, porque ele tem um amparo em jurisprudência pacificada, começou com Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Então, a expressão aqui, para que a concretize, realmente é inútil. Seria melhor que ficasse fora, então. Comunicar a decisão ao governador. O governador tem, evidentemente, tem que saber por que para os fins do artigo 146. Sim, para os fins que a já convite. Agora, realmente, nós estamos perdendo tempo nessas intervenções. E, de fato, o Supremo já decidiu assim também. Que se o governador não decreta intervenção, ele não está sujeito, o Estado não está sujeito, por sua vez, à intervenção, porque ele não decretou a intervenção. O tema é política e acabou. E tem uma certa razão. Ou seja, se o município não paga, não pode o governador levar dinheiro, vai nomear um interventor para quê? Ele não vai levar dinheiro para pagar do Estado. Realmente é inútil. Agora, o que é uma desmoralização da Constituição é, que é uma desmoralização da intervenção e que é uma desmoralização das nossas decisões também é. Mas está na Constituição Federal a intervenção nos municípios, de acordo com a remessa à Constituição do Estado. Tem que mudar a Constituição. Então, eu penso que aqui realmente a única coisa é tirar o para que a concretize, já que nós chegamos para o fim do artigo 146. Né? Está pedindo a palavra o eminente desembargador Palma Bisson. O Supremo fala que há violação aí do princípio da proporcionalidade. E óbvio que o Estado não vai ministrar aos municípios o remédio que ele próprio primeiro não quer tomar, e o Supremo falou que ele não precisa tomar. Né? Não estariam sob intervenção. Exatamente. Aqui, se todas fossem concretizadas, quantos municípios? E o sentido do interventor não é que ele fosse levar o dinheiro. A solução que se imaginou foi uma precursora, por assim dizer, da atual lei de falência. Seria uma recuperação do município para fazer frente àquela dívida que está pendente. A gente teria que alterar todo o orçamento do município. Exatamente. O interventor entraria e falaria, bom, agora eu vou redefinir prioridades, vou redefinir orçamento e vou recuperar as finanças do município. Não é que é inviável, né? Nós sabemos. Doutor Tam, Vossa Excelência pode prosseguir. Senhor presidente, chegando já para a felicidade minha e dos outros também, ao final das minhas observações. O 276, parágrafo 2º, ele diz, assento é o ato do órgão especial para inteligência, compreensão e alteração de normas regimentais e interpretação do direito. Eu tiraria interpretação do direito. Quer dizer, o assento é um ato administrativo e ele simplesmente é editado para inteligência, compreensão e alteração de normas regimentais, não para a interpretação do direito. A interpretação do direito é matéria jurisdicional. Está certo? E último,
Artigo 288. A Câmara Especial foi pendurada na sessão de Direito Público. E como eu estou propondo a manutenção da Câmara Especial, com a competência e com a composição atual, né? Mesmo porque eu não vejo como o Direito Público vai ter mais uma Câmara para julgar matéria do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem lá perda do poder familiar, tem adoção, depois tem todas as medidas socioeducativas quando a criança ou adolescente pratica uma infração equiparada a um crime. Quer dizer, não vejo correlação nenhuma com o direito público na matéria que a Câmara Especial julga atualmente. E eu não vejo também utilidade. Por que extinguir uma Câmara que vem funcionando há muitos anos, tem uma jurisprudência já consolidada, um entendimento consolidado, e não atrapalha, não interfere com nenhuma outra Câmara. De modo que este artigo 288, que põe lá a Câmara Especial na seção de Direito Público, a meu ver, também não está correto. Finalmente eram essas. Eu terminei, viu, presidente? Agradecemos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Ivan Sartori. Senhor presidente, o doutor Tâmara, como sempre, trouxe aqui argumentos importantíssimos e com os quais, a maioria deles, aqui concordamos. Até mesmo porque eu quero dizer o seguinte, embora sendo relator do projeto, eu não vou dizer que o regimento está como eu quero. Tem muita coisa que foi incluída aí que eu discordei, como esse negócio de concretícia, como esse negócio de repetir artigo do CPC. Tem muita coisa que eu não quis, mas a comissão disse que acabou, eu tenho que obedecer o que a comissão manda. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, eu estou de acordo, proponho o seguinte, eu estou de acordo com praticamente todas as proposições, eu só acho que deve ser discutida. Câmara Especial, nós devemos discutir, câmaras reunidas, porque as câmaras reunidas vão agilizar o tribunal. Essa é uma ideia do desembargador Ricardo Torres de Carvalho que eu achei muito interessante. O desembargador Paulo Opção foi contra. No lugar de convocarmos a sessão inteira, nós podemos convocar os dois mais antigos de cada sessão para formar essas câmaras reunidas, que agilizaria muita coisa no tribunal. Mas isso depois nós discutimos isso aí. Vossa Excelência deu os seus motivos e podemos discutir. Eminente desembargador Sartori. Aí deixa de ser câmaras reunidas. Aí passa a ser uma turma especial. Tudo bem, nós podemos até mudar o nome, não tem problema. Não, aí não é questão só de mudar o nome. Bom, então vamos deixar o seguinte, desembargador Tâmara, vamos deixar o número 1 para discutir, o número 2, na minha parte, não sei os outros desembargadores, o número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5 para discutir. Depois eu pulo para o número 16, 17, desembargadores inativos na CEJA, eu não concordo, eu gostaria que fosse discutido. E 24, 25, 26, 27 e 28. O 30, o dissídio coletivo, é proposta do desembargador corregedor. Eu abro mão do dissídio coletivo. A não ser que o desembargador Marcos César queira que mantenha o dissídio coletivo, eu grifo também para discutir. Ele está no computador. Grifo para discutir? Então vamos discutir esse. Então, dissídio coletivo fica também para discutir. E câmaras reunidas, né? Na verdade, aqui está mais nas câmaras reunidas e na Câmara Especial. O resto, tudo, desembargador presidente, eu concordo com as propostas do desembargador Tâmara. No final das contas, são poucas coisas a serem discutidas aqui. É o número de todas as propostas dele que eu vou mandar aos colegas. Eu vou deixar grifada aquelas que eu não gostaria que fosse discutido e não concordo. Número 1, contra a extinção da Câmara Especial. Número 2, contra as câmaras reunidas. Número 3, inserção das câmaras regionais itinerantes. Eu acho que não há necessidade dessa inserção, porque já tem lá o tribunal, poderá criar câmaras. Artigo 12, contra também a questão me parece, de abrir, franquear a palavra para os desembargadores. Artigo 14, incluir a palavra estadual, eu estou de acordo com esse eu estou plenamente de acordo. Então, até o 4, eu pediria à nossa eminente secretária que anotasse, então é o 1 até o 4, eu vou mandar para Vossa Excelência, para Vossa Senhora, para Vossas Excelências, todo o texto. 1 até o 4,
Depois o 44, a comissão permanente, eu concordo com a alteração do nome, mas eu acho que nós dedicarmos e miuçarmos a competência de cada uma vai ficar meio complicado, mas vamos discutir. A jurisprudência também eu posso concordar com o nome, posso concordar com 2 de cada sessão e tudo mais, mas eu preferiria discutir. A 18, então 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 só a parte dos inativos, 24, competência das câmaras reunidas e Câmara Reunida, 25, presidente de sessão de desempate, Câmara Reunida, 26 também é Câmara Reunida, 27 é Câmara Especial, 28 secretários, 30, discutível a disciplina do dissídio coletivo de acordo com o desembargador Marcos César e o desembargador corregedor, 31 Câmaras Reunidas, e 36 Câmara Especial. Eu tomei a liberdade de acrescentar o impeachment também como proposta sua, desembargador Tâmara, que eu também estou concordando. O impeachment retirar fora. Então ficariam esses números que eu gostaria de colocar para discussão. Os demais eu estou plenamente de acordo. Eu, por minha parte, não discutiria, nos seus demais desembargadores. Vossa Excelência conclui? Pois não. Doutor Matias Couto está pedindo a palavra. Doutor Matias Couto, doutor Almeida Guilherme e doutor Rui Camilo. Não temos o rigor regimental, portanto, será sempre na medida do possível. Doutor Matias Couto. Presidente, eu pedi a palavra simplesmente porque na semana passada Vossa Excelência realizou uma reunião aqui com os desembargadores, coordenadores de circunscrição, e naquela oportunidade foi aventada a possibilidade de inserir um dispositivo no regimento em que constasse quais as atribuições que o desembargador coordenador de circunscrição tem, e aquilo até para dar efetiva representatividade para aqueles que são representantes de circunscrições, as circunscrições, e demonstrar o que eles podem fazer e o que eles devem fazer também nessa função. Eu apresentei para o desembargador Ivan Sartori aqui, no artigo 28, uma linha, que é a linha E, com 4 alíneas outras que também especificam quais seriam as atribuições. Sua Excelência acabou de me informar que já inseriu até aqui no computador, na pauta, para discussão. Então, simplesmente, para não perder o momento do regimento que é discutido, o momento que eu digo o espaço que foi objeto de exposição agora, eu desde logo ressalvo que estou fazendo essa proposta aqui, conforme, aliás, discutido na reunião com Vossa Excelência semana passada. É somente isso, senhor presidente. Obrigado. Vossa Excelência, como sempre. Doutor Almeida Guilherme. Presidente, para ordenar, nós precisamos ver se nós vamos ler os outros destaques ou vamos começar a votar estes destaques. E, em segundo lugar, o doutor Ivan Sartori disse, com alguns destaques ele concorda, com outros vamos discutir. Mas eu preciso saber se todos nós... Vamos apresentar todos melhor. Todos apresentam, porque eu acho que com essa colocação do doutor Tâmara, muita coisa não vai faltar. Antes de discutir, então, e passar a votação, vamos ouvir as demais propostas. Para fazer as pautas, para fazer a pauta. Toda a pauta para a discussão, que não vai se iniciar hoje, provavelmente. Perfeito. Então, agora as próximas propostas. Pede a palavra ao eminente desembargador Rui Camilo. Senhor presidente, inicialmente eu queria expor uma dificuldade. A primeira minuta do regimento interno tinha uma numeração. Depois veio a segunda com outra numeração. Então, naquela minha proposta inicial de emendas, eu nem sei, não tive tempo, confesso, de examinar as que foram prejudicadas. Então, eu, em princípio, reiteraria todas aquelas propostas que foram rejeitadas pela comissão, que eu não tive tempo, confesso que essa semana está uma loucura a minha vida, então não tive tempo. Mas eu tive algumas observações. Por exemplo, no artigo 17, inciso 13, que diz que compete ao Conselho instaurar o procedimento de verificação de invalidez do magistrado. Nós estamos com um problema, vários problemas dessa ordem, porque o regimento interno não estabelece o modus de procedimento deste tipo de procedimento de invalidez. Por sugestão do eminente presidente, nós estamos num caso específico em que, quanto até um ponto de vista meu,
se entendeu que seria necessário um exame preliminar da magistrada, do magistrado tido como incapaz. E eu lembrei sempre que nós, como juízes, a vida inteira, examinamos ou interrogamos interditandos, e com base naquelas perguntas que normalmente eram feitas, qual é o dia de hoje, que dia da semana, que quanto tem uma nota de 50, uma nota de 10, quanto significa, com base nesse procedimento meio superficial, muitas vezes nós decretamos a interdição provisória do cidadão e nomeamos um curador. Então, me parece que, diante da constatação evidente de uma anomalia psíquica de um magistrado, seria bom a gente adotar, e o regimento só fala na instauração de um procedimento de verificação, mas não estabelece a regra de proceder. Seria interessante incluir isto como uma forma de procedimento. Está anotado? Falta o procedimento. No artigo 27, que eu tenho a impressão que o doutor Tâmbara já falou sobre isso, que eu não lembro mais o que é, mas eu vou ver aqui, é o impeachment. Eu sou francamente contrário, eu acho que essa matéria é do Estatuto da Magistratura, se é que ele vai cogitar. Está aprovado isso, então o artigo 28... Desembargador Rui Camilo, só para não querer interromper, nós não colocamos o processamento porque está na lei orgânica, o processamento. Mas seria interessante, porque você veja bem, a lei orgânica também trata superficialmente disso. Porque está na lei orgânica todo o procedimento. Isso é que é o negócio. Mas o problema é o seguinte, a lei orgânica não diz, no caso concreto nós verificamos... Nos termos da lei. Nos termos da lei, não diz. Tá bom, então, você depois me passa, então, o que é para acrescentar. Eu acho que precisa acrescentar, sabe por quê? Porque surge... veja bem, o risco que nós corremos de instaurar um procedimento e esse magistrado, que evidentemente só será afastado quando não tem menor condição de trabalho, a gente corre o risco de ele, de repente, conseguir uma medida judicial do Conselho das Nossas Justiças e assumir. Né? Eu vou ser até sincero, há um caso concreto que nós estamos na maior dificuldade, a magistrada não tem a menor condição de trabalho. Eu a ouvi por mais de 40 minutos, metade do que ela falou eu não entendi, eu imagino, e eu estava do lado dela, eu imagino que as partes certamente terão muito mais dificuldade em entender o que ela fala. Por sugestão da presidência, foi contratado ou foi convocado um psiquiatra que fez uma primeira entrevista, não ficou satisfeito, queria mais uma ou duas entrevistas, e na segunda entrevista
ele indagou do assessor da presidente, doutor James, por que nós estávamos insistindo. Quer dizer, então eu cheguei para o doutor James e falei, bom, se ele como psiquiatra não percebe que há um problema sério com essa senhora, então acho que é melhor interditar o médico, não é possível. E depois conversando com um psiquiatra, que é meu amigo, perguntando para ele, até para me orientar, ele disse que tem alguns testes que não sei se foram feitos com essa senhora, para verificar da aptidão. Então, acho que era bom a gente estabelecer um procedimento, ainda, porque a lei trata muito superficialmente. Tá. Artigo 29. 29, deixa eu ver aqui. Inciso 2. Tem a impressão que já foi objeto de observação pelo doutor Tamba, é o problema da Corregedoria Permanente da Secretaria Judicial, que é atribuída ao vice-presidente, e a matéria já foi objeto disso. Muito bem. Câmaras reunidas já foi objeto. O artigo 34. Tem mais um. O 30, quando fala da competência do Corregedor-Geral da Justiça, estabelece, no inciso 8º, proceder correções ordinárias em pelo menos 10 unidades judiciais na capital e outras 10 no interior. Tudo bem. Mas também estabelece 10 correções extrajudiciais na capital. Eu não sei qual é o dispositivo. O que, pelo que me disse os meus juízes, é exagerado, porque em 2 ou 3 anos, a prevalecer essa regra, estaria cumprido o programa, porque os cartórios são muito grandes, mas não tem um número tão grande assim. Então, normalmente o que era feito era 2 cartórios, o mínimo, evidentemente a gente sempre faz mais, mas o mínimo de 2 cartórios extrajudiciais da capital e 10 do interior. Normalmente esta é a proporção que deve ser observada. Já fiz constar. Vai discutir. Doutor Camilo, doutor Luiz Tâmara. Só para lembrar, já que nós estamos o corregedor sugerindo, que há comarcas que merecem uma pontuação maior. Por exemplo, uma correição em Campinas não é a mesma coisa que uma correição em Presidente Epitácio. Não é? Então, eu acho que precisariam, não sei se o desembargador Rui Camilo vai concordar com o que eu estou falando, em se atribuir pontos. Por exemplo, correição em Campinas corresponde a 4 das 10 que o corregedor vai fazer. Agora, quando se vai ao interior, se faz a correição na parte judicial e extrajudicial. Agora, na capital, realmente, 10 correções em extrajudiciais é muita coisa. Eu não tenho essa vivência, mas os juízes que têm disseram que é muito. É o artigo 20, é o inciso 21, viu? Exato. Então, isso seria bom para a gente discutir. A pontuação seria uma forma de a gente estabelecer. Porque, veja bem, o que existe hoje, todas as corregedorias que eu conheço, desde tempos imemoriais, sempre se fez mais do que o mínimo exigível. Não é? Sempre a corregedoria. E com um detalhe, ultimamente, nós temos feito muito mais correição extraordinária do que correição ordinária, porque os problemas estão pululando. O desembargador Tâmara falou de Epitácio, eu confesso que foi um problema. Nós estamos fazendo uma correção extraordinária em Epitácio, que é longe de Paraná, e o presidente teve que me fornecer 5 passagens aéreas de volta, porque se fosse para ir de carro, tinha um dia para ir, um dia para voltar. E quantos quilos de documento? E 30 quilos de documentos, inclusive, na hora de embarcar, queriam cobrar excesso de bagagem do juiz. Quer dizer, é terrível. Eu acabei, inclusive, me atrasando exatamente porque eu estava ouvindo um advogado de Epitácio, que é meu amigo, e que veio espontaneamente conversar comigo, que eu tinha pedido para ele vir aqui. Depois que eu até me atrasei, senhor presidente, peço desculpa.
Mas, voltando ao assunto, o artigo 34, eu estou com dificuldade por causa dessa mudança de numeração. Desembargador. Não, tudo bem, eu tenho, mas é o problema das câmaras reunidas, já está resolvido. Estou com as propostas de Vossa Excelência aqui, desembargador. Todas não, elas. mas eu fiz mais, porque a que eu fiz tá bom. não está batendo com a numeração nova. Não tem problema, mas a gente já sabe o que é. O senhor diz aqui, explica. O artigo 51... É adoção internacional, é isso? Adoção internacional. Esse eu até vou comentar um fato que ocorreu hoje. Atualmente, a Comissão de Adoção Internacional é composta por 2 desembargadores aposentados, 2 da ativa, o Dr. Malheiro e o Dr. Ademir, e mais um juiz, que é o Raul Querala, que trabalha como secretário, é juiz de primeira instância, não tem juiz que ele convocar na corregedoria, não tem juiz de primeiro grau, e eu não sei se isso é interessante. Pelo seguinte, primeiro, nós sabemos que os desembargadores da ativa estão assoberbados de trabalho. Né? Hoje houve um almoço que eu tive que comparecer da Comissão de Adoção Internacional. O doutor Edmir não pôde ir, porque tinha um outro compromisso, e o doutor Malheiros também não compareceu. Só compareceram os desembargadores aposentados que prestam relevante serviço. Eu não vejo razão para se mudar a sistemática. Além disso, no regimento interno, não consta a participação do Corregedor-Geral. Estabeleceu-se um número par, de modo que é possível que haja um empate e não há como desempatar. É só aderir, já fez a proposta. Eu já fiz? O desembargador Tâmara já fez. Presidência do Corregedor, que eu estou de acordo, e desembargadores inativos, que eu acho que eu reservei para discutir. Tudo bem. Desculpa, porque eu não tive tempo de conferir. Não, tudo bem. Porque como houve essa alteração de numeração de uma minuta para outra, eu fiquei meio perdido e tive que fazer de novo. Artigo 80. Que é o problema, se não me engano, de requisito para promoção. Aqui é reaproveitamento de magistrados, é isso? Não, parágrafo 1º. No requerimento, o magistrado declarará sua residência e apresentará certidão indicando não ter autos conclusos fora de prazo e não haver causado adiamento injustificado de audiência. Eu incluiria no concluso fora de prazo injustificadamente, pelo seguinte: há casos em que o juiz cumula 2, 3 comarcas, e aí, na ocasião dele ser promovido, ele não tem como justificar uma certidão zerada. Está certo. Então, conforme a critério de entendimento do Conselho, verificar se... É 80, parágrafo. 80, parágrafo 1º. Então, concluso fora de prazo injustificadamente. Acrescentar injustificadamente. Tá. Tá. Tudo bem, a gente pega a redação lá. O artigo 85, que é a promoção de juízes, não se fala da necessidade de curso ou não na proposta. E esse é um tema que, infelizmente, está na emenda 45. Então, não sei se não seria o caso de se cogitar desse problema. Mas está ali, entre os candidatos, se o número fala no caso de não haver curso, na lista que não se completar. Para o fim de apuração acima da lista, apresentadas as desembargadas, constarão lá. Nós falamos embaixo, deixa eu só achar aqui, porque nós deixamos que, se houver, né, porque nós deixamos isso para a resolução. Delegamos isso para a resolução. Tudo bem. Bom, porque está tão complicado porque, inclusive, está um problema sério, porque muitas vezes a escola não tem condição técnica de fazer esse curso para todos os juízes em condições de promoção, como nós, inclusive, deliberamos no Conselho, em que praticamente compelimos a escola a abrir vagas para todos os candidatos que quisessem. Não é? Certo. Isso aí já está ressalvado para ficar para a resolução, que já está correndo essa resolução. O artigo 86 é o plano da opção. Eu confesso que eu tenho alguma dúvida. Nós abrimos um concurso em que não foi vetado o direito de opção. Eu te confesso que eu tenho alguma dúvida sobre a legalidade disso. O doutor Tâmara sustenta que o interesse público deve prevalecer, é sustentável essa tese, mas eu confesso
que eu não estou muito convencido disso. Quer discutir isso aí? Não, eu não sei que nós vamos resolver isso, porque esse problema da opção é um problema... Então vamos deixar para discussão. 86. É um problema sério. Eu não tenho um ponto de vista firmado, mas eu acho que, eu inclusive tenho receio que nós vamos abrir um concurso aí sem opção, que o candidato se inscreva e depois vai no conselho e consegue a opção, não sei. Nós precisamos pensar muito a respeito disso. O artigo 89 e parágrafo 1º é que cuida do procedimento, mas também de forma superficial, da incapacidade do juiz em razão de anomalia. Talvez a gente precisasse melhorar um pouco isso aí. Está na Loman. Esse está na Loman, por isso que nós não colocamos tanto. Nós colocamos só o complemento possível, porque eles falam em Conselho Nacional de Justiça, o antigo, e nós adaptamos, mas já tem o procedimento lá, Loman, todinho. Nós não podemos alterar. Um outro problema, que agora não lembro qual é o artigo, e que nós vamos ter problemas a enfrentar, inclusive na próxima quarta-feira, está para ser vitaliciada uma turma. E entre eles há um juiz em que só recentemente nós soubemos de um fato que eventualmente poderia comprometer a pessoa do juiz, não por problema de ordem ou de honestidade, não, isso é problema de comportamental. Então, foi instaurado um procedimento recente, a prova, a instrução foi feita no dia 9, evidentemente, eu vou propor agora, na próxima quarta-feira, que se suspenda o vitaliciamento deste magistrado até que se apure. Tem coisas assim, que se acusa a ele, que se atribui, fama de galanteador, quer dizer, não pode ver mulher saia, que ele já fica ouriçado, e um procedimento que eu não sei se revela imaturidade ou falta de conhecimento técnico. Ele deferia uma medida cautelar no sentido de se extrair 2 unhas de um corpo no velório, com o detalhe, esta pessoa nem era o suposto pai, era irmão do suposto pai. Quer dizer, eu mandei tirar o processo, não sei até onde vai isso aí, mas quer dizer, imagine um velório, você fazer um negócio desse, é um negócio que me parece falta de amadurecimento do magistrado. Mas é um problema que nós vamos ter. E eu sempre imagino o seguinte, como a Resolução 30 diz que para não se vitaliciar precisa se instaurar um procedimento, e enquanto não instalado o procedimento, fica suspensa a vitaliciedade, e com detalhe, o processo só se considera instaurado depois que o órgão especial receber a denúncia e mandar processar, eu indago do seguinte, vamos supor que 2 ou 3 dias antes de vencido o prazo do vitaliciamento, o juiz cometa uma falta grave, não é o caso que eu estou me referindo, mas vamos supor uma hipótese, cometa uma falta até de aspecto moral, desonestidade, e que venha ao conhecimento do corregedor, do conselho, 2 ou 3 dias antes. Ele vai vitaliciar a si mesmo, sabe, com um dado gravíssimo. Me parece que é um fato a gente comentar. Né? Mas isso aí está na 30, né? Isso que é o problema. Mas a gente tem que... Vocês têm alguma proposta a respeito disso? Não, eu estou querendo levantar o problema. Doutor Camilo, um pouquinho só, antes. Doutor Almeida Guilherme. Senhor presidente, doutor do Rio Caminho, se o artigo 72 podia resolver essa questão. Durante o estágio probatório, a exoneração do juiz não vitalício dependerá de deliberação do órgão especial, com base em sindicância, procedida pela Corregedoria Geral, assegurada ampla defesa. Esta sindicância, enquanto está sob sindicância, não se vitalicia. Eu não sei, veja bem, eu não sei se esse dispositivo não colide com a Resolução 30. Sim, pode ser, mas esse artigo 72, de maneira geral, dá uma condição maior. Eu sei, não, tudo bem, mas a minha dúvida é se esse dispositivo não vai colidir com a Resolução 30. Eu tenho dúvida a respeito disso. Eu realmente acho que não pode vitaliciar com essa suspeita, vamos dizer, de comportamento que
uma sindicância instaurada impedindo. Já está instaurada, mas como a resolução 30 diz que somente suspende a vitaliciedade com a instauração do procedimento, quer dizer, ou seja, quando o órgão especial receber... Já autorizou. Exato. Eu tenho dúvidas, mas eu acho que nós vamos ter que fazer. Não tem outra interpretação possível. Né? Basicamente, com essas observações, e são as que eu tinha a fazer. Tem um outro detalhe, que é a corregedoria. Há uma previsão de que no primeiro semestre de cada ano, a corregedoria, o corregedor fará um relatório circunstanciado das correções no ano anterior. Esse dispositivo já existe no regimento atual e é a letra morta, nunca se cumpriu, mesmo porque, especialmente quando muda a gestão, o corregedor que assume fica com muita dificuldade de fazer esse relatório relativo à correção à corregedoria anterior, porque muitas vezes são equipes novas que levam algum tempo para se familiarizar com a sistemática da corregedoria, e nem sempre isso é possível. Mas eu sugeriria a eliminação dessa exigência que diz respeito, que é também de duvidosa utilidade, quer dizer, o corregedor, sempre que houver necessidade, ele propõe ao conselho, que por sua vez levará algo especial, alguma situação que deva ser dirimida ou resolvida. Então, é também essa disposição da previsão. Essa disposição, então, é o relatório. Isso está na lei do relatório, que eu não lembro mais, porque eu não consegui. Não, isso aqui é só colocar nas funções do corregedor, e eu vou até não anotar o artigo aqui, mas está na lei de organização judiciária, nós podemos eliminar e observa-se a lei. Não há problema. Agora, eu tenho as outras de Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência quer manter alguma, mas aqui nós temos uma de Vossa Excelência, todas as propostas de Vossa Excelência. A primeira é a questão do plenário, isso já foi eliminado de alterar o regimento, nós já acertamos naquela reunião. A segunda, o artigo 20, norma regimental, o artigo 62, a questão de compor ou não compor o conselho, aquela parte. Não sei se alguém... Esse é um tema a ser discutido. Né? Vamos deixar ser discutido. A discussão. Para a discussão. Muito bem. O artigo 21, inciso 8º, compete a corregedoria propor instauração de procedimento disciplinar contra magistrado e também a exoneração de juízes não vitalícios em relação à primeira hipótese. Você quer ouvir do Conselho de Magistratura, artigo 21, 13. Que era na redação anterior. Então, Vossa Excelência quer também manter essa aqui. Exato. Que eu não, viu, Ivan? Eu não consegui, não tive tempo de checar as duas, porque tem uma numeração, essa numeração, esse segundo minuto, a segunda minuto não observa a numeração anterior. Certo, é que foi mudada porque houve uma... Claro, sem dúvida. Tá. Perfeito. Então, excluído tal inciso, 21, 13. Exclusão da expressão final vedada a referência à pessoa viva. Aquele problema de placa. Vai manter essa proposta? Vamos manter essa proposta? Vai manter essa proposta. Então, questão da pessoa viva, né, placa. Depois porque, veja bem, nós tivemos um caso específico. O ministro Sidney Sanches foi homenageado em vida, graças a Deus está vivo até hoje, no primeiro alçada, e o doutor Marcos Nogueira Garcês, quando era vivo ainda, foi homenageado também. Foram magistrados que prestaram relevantes serviços lá. E que se destacaram. Não estou dizendo que todo e qualquer magistrado vai ter isso, mas quando houver um destaque, um magistrado que realmente tem exercido uma função relevante, eu me lembro do Marcos Nogueira Garcês, foi um homem excepcional como presidente do tribunal, não é? Nós podemos eventualmente fazer essa homenagem. Muito bem, então já coloquei aqui para discussão. O outro, também exclusão da expressão pessoa viva. Instituto de impedimento não existe em tribunal do mundo, ao que me consta. Ademais, a simples postura de tal providência acarretará perigoso clima. É o artigo isso aí eu acho que é o Estatuto da Magistratura que se for dispor. Isso já foi até eliminado. Está correto, mas a contradição, artigo 22, se é certo que a indicação de juízo para corregedor permanente da Polícia Judiciária e presidente da Corregedoria Geral, sujeita à aprovação do Conselho. Isso foi acolhido, né? Essa questão foi acolhida, não deu para conferir. Porque acontece o seguinte, somente os corregedores de presídio da polícia que hoje são levados ao Conselho. Os corregedores permanentes, a rigor, há uma praxe ainda recentemente, eu tirei uma corregedoria permanente, eu propus ao Conselho, mas a rigor era competência do próprio corregedor, porque é ato discricionário. Agora, audiência pública também. Audiência pública eu acho que é uma bobagem. Pode vir da Vênia, quem não entende o contrário. Audiência pública, Vossa Excelência vamos colocar para discutir. A CEJAI já tem a proposta lá. O problema mais sério da CEJAI, se vai manter desembargador inativo ou não, é o problema do número par.
Acho que não pode ter número par, porque pode dar empate. E houve um caso concreto. Duas americanas que não eram muito chegadas a homem, vieram se inscrever e surgiu uma discussão. Eu fui até chamado para desempatar. No fim, houve uma composição lá, mas quase que empata, no sentido de ser indeferida a pretensão. Graças a Deus eu não tive que opinar. Doutor Camilo, um momentinho, doutor Sartori, um momentinho. Pede a palavra o desembargador Penteado Navarro. Senhor presidente, eu gostaria só de salientar esse problema da Comissão de Adoção Internacional. Ela foi criada por um forte empenho da deputada Rita Camata, que na ocasião ela sustentava que se vendiam adoções internacionais no Brasil. Então a primeira comissão, da qual eu fiz parte, tinha por finalidade apenas fiscalizar as adoções sob esse aspecto, porque muitos juízes, juízes de primeiro grau que deferiam, eram convidados para viajar para o exterior, para ver como é que a criança adotada estava passando no exterior e tal, e isso começou a gerar uma dúvida se os magistrados de primeiro grau não estavam dando preferência para as adoções internacionais em detrimento das adoções nacionais. Tanto é que isso foi corrigido na legislação. Então, a finalidade maior da Comissão de Adoção Internacional é fiscalizar essa, vamos dizer assim, que não haja a probidade, exatamente, o Bisson aqui me lembrou, a probidade nessas escolhas. Assessoria, está excelente. Então, eu acho que o desembargador aposentado presta um serviço muito importante. Os outros estão carregados de serviço. Exatamente. Eu era juiz do Tribunal de Alçada, eu fui fazer parte da comissão que era composta só de desembargadores aposentados, 2 juízes de alçada e 2 juízes de direito. No fim, eram os desembargadores que tinham, inclusive, sido juízes de menores no passado, eles que faziam todo esse serviço. Eu não vejo por que excluir esses desembargadores aposentados que prestam serviços relevantes, porque o exame é só para ver da honestidade dessas adoções, não é parte técnica mais. Então, por isso que eu insisto novamente com essa questão da necessidade dos desembargadores aposentados continuarem na Comissão de Adoção Internacional, senhor presidente. Senhor presidente, inclusive... A Vossa Excelência prossegue. E com um detalhe que eu gostaria que eu não disse, que eu vou acrescer agora. Houve um evento recente em Brasília, em que esta Comissão de Adoção Internacional foi tida como modelar pelas entidades que participaram desse evento, porque houve uma série de propostas e sempre a Comissão de Adoção Internacional tinha adotado isso como proceder. Então foi sumamente elogiosa, inclusive por proposta da Comissão de Adoção Internacional, do integrante da corredoria que esteve lá, ficou acertado porque havia um problema de pagamento de honorários a advogados, especialmente quando a adoção era feita na Itália. E ficou assentado que, se houver pagamento de honorários, é na Itália, quer dizer, o advogado italiano recebe. Aqui em São Paulo, no Brasil, já não haverá mais nenhuma remuneração. Isso ficou acertado por escrito, né? E o Ministério da Justiça adotou isso como regra. Enfim, os trabalhos desenvolvidos foram só de elogios a São Paulo em função desses critérios que foram observados. Só para deixar, acrescentar a observação do doutor Anselmo. Vossa Excelência ainda, o artigo 67, sem sentido a restrição. Suponha-se a hipótese de proposta de extinção da sessão do desembargador federal. Esse é um negócio que eu não me conformo, não é porque eu fiquei vencido aqui. Acontece o seguinte, a não convocação do desembargador que está afastado, ou porque está no concurso, ou porque está no eleitoral, para participar de determinada discussão de ordem administrativa. Eu vou dar um exemplo. O doutor Marcos César, vamos supor, sempre integrou a sessão de direito privado. Vamos supor, por hipótese absurda, que uma proposta de extinção da sessão de direito privado, que já houve no passado, se extinguiu, criou-se 2 sessões, a primeira sessão e a segunda sessão. Vamos supor que haja essa proposta. Ele, como integrante do órgão do Tribunal Eleitoral, não vai participar dessa discussão?
Eu não vejo por que se excluir desde logo o fato só pelo simples fato de ele estar afastado, cumprindo uma outra função relevante, que é a de presidente do eleitoral. Então, seria, quer dizer, excluir talvez não, mas ressalvar, salvo se houver se tratar de matéria de interesse do desembargador no sentido institucional, não digo nem interesse pessoal. Então já vou colocar para discussão aqui, já vou incluir para discussão. Esse era outra observação. Doutor Camilo, um momentinho, desculpe interromper. Pedem a palavra os desembargadores Palma Bisson e Almeida Guilherme. Presidente, essa questão do afastamento, eu acho que nós temos que discutir e deixar isso muito claro no regimento, que nós já tivemos momentos aqui, por ocasião do primeiro mandato, meu primeiro mandato aqui no órgão especial, e efetivamente constrangedores, recorrentes, e eu fui verificando, não são recentes isso, já houve momentos constrangedores sob a vigência do atual regimento, com requerimentos, com decisões tomadas aqui no órgão especial a respeito. E eu acho que é um ponto que nós devemos discutir e assentar a norma clara a respeito, para não haver dúvida, para que não gere aquelas situações a que eu estou me referindo. E nem desentendimento, né? Exatamente. E depois, com relação ainda, óbvio que nós viremos, penso eu, a discutir o assunto com mais vagar, a questão do SEJAI, a participação dos desembargadores aposentados, eu acho que nós entramos naquela discussão da aposentadoria compulsória aos 70, e de colegas nossos que aos 70 ainda tem muito para o que contribuir ao tribunal. Uma dessas áreas é justamente essa, que a experiência conta, a sensibilidade conta, e conta, eu diria, em dobro, porque o objetivo da atuação não envolve sequer honorários para o advogado. Quer dizer, tem um sentido social profundo, e eu acho que o tribunal não pode, já antecipo a minha posição a respeito, não pode desperdiçar valores que ele tem nos seus quadros, que foram compulsoriamente, só porque foram compulsoriamente aposentados, não pode desperdiçar esses valores ou a capacidade desses colegas na participação do SEJAI. Agradeço, Vossa Excelência. Doutor Almeida Guilherme. Voltando a essa questão do afastamento e que não poder participar das sessões administrativas, o artigo 62 vai nessa mesma linha com relação ao eleitoral. E, de fato, o que aconteceu aqui é justamente isso. Isso que nós discutimos na comissão. Mas, se você vem votar, se você resolve discutir essa questão administrativa, mesmo afastado, como ficaria com o seu substituto, que foi o que aconteceu aqui? Citou-se o exemplo até de algum desembargador que se retirou do plenário, que nunca mais quer ser convocado por causa disso, porque ele estava no lugar de alguém e o titular chegou e se dispôs a discutir. Pois é, nós temos que realmente discutir isso. Agora, parece realmente que não se coaduna muito bem com essa situação um desembargador que parte do órgão especial só poder vir aqui para votar a matéria relacionada com o seu afastamento, que não é o que interessa. Como lembrou o doutor Rio Camilo, a questão institucional, ele deve ter o direito. Agora precisamos equacionar de fato isso com relação àquele que aqui está e que está prestando o mesmo relevante serviço do titular. Mas isso é uma matéria de fato que nós temos que discutir muito e pensar bem a respeito. Com relação aos aposentados, eu até confesso, eu fui um dos que votou por retirar os aposentados da Comissão da Adoção Internacional. Mas eu estou vendo que os argumentos são ponderáveis e eu estou mudando de orientação. Também realmente não vejo razão nenhuma para se prescindir da competência, para se prescindir da experiência e tendo em vista qual é a função da Comissão de Adoção Internacional. Ver isso aí, não há problema. Tem mais umas coisinhas. Aqui, primeiro, o artigo 92. Propõe-se acrescentar, se convir ao interesse público no acolhimento da opção. Já foi falado, já está aqui a opção. E a outra é vedada a leitura de razões ou de memorial na sustentação oral. Senhor presidente, esse é um tema que eu reconheço que o eminente presidente é muito condescendente com as pessoas que vêm aqui sustentar oralmente. Eu não teria essa paciência que ele tem. Mas eu acho que reconheço que é uma qualidade que eu não tenho. Porque o que me irrita solenemente... Você tem o dobro de outras. Hein?
tem o dobro de outras. O que me irrita solenemente é a pessoa ler razões, como aconteceu ainda na última quarta-feira, ela leu a inicial. Dá vontade até de ser mal criado, né? Eu não sei, a senhora sabe, só está em português, eu sei ler português, então a gente. Quer dizer, isso eu reconheço que é uma antipatia que eu tenho por esse dado. Até eu me lembro que o doutor Márcio Martins Bonilho, quando presidente, ele não admitia isso. Quer dizer, qualquer cidadão que lesse, ele já cortava a palavra de cara. Quer dizer, o presidente tem outra consideração, eu reconheço, respeito, mas é uma coisa solenemente que me irrita profundamente, a pessoa vir aqui e sustentar lendo. Doutor Camilo, perdoe interromper Vossa Excelência. Pede a palavra o doutor Marcos César. Depois o doutor Almeida Guilherme. Realmente é constrangedor a gente ver advogados lendo aquilo que já nos enviaram antes por escrito, geralmente. Mas a verdade é essa. Como há uma delimitação de tempo, ele tem um tempo X para falar, deixa que fale o memorial, porque tanto faz se ele nos fica importunando com palavras aí, com discurso mal avado, talvez seja até melhor que leia mesmo. Ele estará limitado a esse tempo. É difícil. Eu, Vossa Excelência, eu vejo que é mais, como já foi salientado, mais paciente com isso. Eu, quando presido também, prefiro ser mais paciente com isso. Eu me contento, me consolo com o fato que é uma limitação de tempo. A determinado momento ele vai ter que parar de ler. Então eu não vejo com tanto rigor isso, não. Doutor Almeida Guilherme. Se ele vem para sustentar, se ele vem para uma sessão para sustentar oralmente, esse é um instrumento que se insere na garantia da ampla defesa. Mas eu já fiz por escrito. Mas se ele já fez por escrito, então não precisaria vir sustentar oralmente. Ele vem sustentar e lê. Eu penso que impedir seria violar mesmo o preceito geral, o princípio geral da ampla defesa. E com a limitação de tempo, eu acho que esse problema fica fora. Eu também, quando presido nas ausências do Dr. Marcos César, eu só advirto. Há colegas que dizem que Vossa Excelência tem que não pode ler, mas eu permito ler também. E essa questão da ampla defesa, eu acho importante isso. Pode fazer parte da ampla defesa dele. Não, mas eu me manifesto, eu já escrevi, mas eu quero convencê-los oralmente. E nós recebemos as coisas de maneira diferente, lendo e ouvindo. Senão não haveria sustentação oral. Pede a palavra o eminente desembargador Zé Reinaldo Peixoto de Souza. Não, senhor presidente, eu imagino aqui uma vingança. Não vale é o seguinte, não colocar no regimento. Mas teremos o direito subjetivo de dormir quando ele lê a preleção. Então, se ele vai ler a preleção, eu tenho o direito de dormir. Então, é simples. Doutor, só um detalhe, eu observo no atual regimento está expresso isso, hein? Atual regimento expresso. Vedada a leitura. Mas é. Isso. Doutor Reis Kuntz. Senhor presidente, é uma tamanha incoerência, senhor presidente, o que está acontecendo aqui no que toca a esse aspecto. Eu estou de acordo, doutor Rui. A pessoa vem aqui, vai no gabinete, o advogado vai no gabinete de alguns, no meu não vai, leva o memorial, conversa com o desembargador, entrega o memorial, depois no mesmo dia vem aqui e vai ler o memorial. O que acontece conosco? Nós mandamos nossos votos para todos os desembargadores. O que nossos colegas fazem? Leem o relatório, alguns, outros não leem, e leem todo o voto. E além de ler o voto, presidente, lê toda a doutrina e diz, fulano de tal, página tal, ou nós vamos usar uma expressão forte, não vou usar, ou vamos ser condescendentes, ou não vamos ser condescendentes, presidente, porque, escuta, o colega nosso lê o voto, que já mandou para nós, lê todo o voto e fala que vai resumir, é a mesma coisa do advogado que vem aqui fazer sustentação oral. Ou ele faz ou ele não faz. Ou ele tem total liberdade de fazer a ampla defesa, ou não tem. Ou nós não teríamos, ou nós iríamos impedir que um colega nosso lesse o voto dele, porque ele tem o direito de ler o voto. É isso que eu queria ponderar. É para discutir mesmo. Agradeço, Vossa Excelência. Doutor Paulo Obson.
A rigor, é um tema palpitantíssimo isso. Agora, se o seu regimento tem por meta, e eu acho que é uma meta louvável, não repetir a lei processual por ser desnecessário, ele também não pode ferir. E a lei não faz essa ressalva, que a sustentação oral não pode ser proferida com base na leitura de memoriais. É legítima defesa. Veja, eu sempre achei muito bom esse dispositivo do atual regimento, mas na minha concepção que eu tinha de advogar enquanto advogado. Ou seja, a sustentação oral é uma maneira do advogado chamar a atenção, obviamente, não lendo nenhuma peça, mas perorando da tribuna, chamar a atenção dos julgadores. E perorando bem, é como se fosse o momento do júri do advogado no cível. Só que isso hoje mudou muito. E, de qualquer forma, o Código de Processo Civil não faz essa limitação. Eu não sei até que ponto o regimento poderia fazer. Concordo. Doutor Ivan Sartori. Senhor presidente, eu não sei se o desembargador Marcos César tem mais alguma proposta. Eu fiz algumas observações, né? Infelizmente, o exemplar que eu tenho aqui, como o doutor Rui falou, os números não batem. Aqui fala que artigo 18.2, letra D. Porque nós mandamos a parece outra. que se converteu em 14.2, letra D, né? Aí eu quero ser bem enfático nisto. É a questão de representantes, a questão de eleição para o Tribunal Regional Eleitoral. Tá. Tem sido a tradição desta casa, que se faz, aliás, a Constituição é expressa, aliás, é a eleição secreta pelo órgão especial. Mas se faz dentro do âmbito do órgão especial, sem expedição de editais e tudo mais. Isso traz grande complexidade. Agora nós estamos, inclusive, na iminência de perdermos 3 juízes quase juntos. E o quórum é muito, muito estreito, muito pequeno. É um tribunal muito pequeno, com 7 juízes, sendo que o presidente não vota. Então vamos discutir a eleição do TRE. Exatamente. E sobretudo, e isto é que é o ponto que mais me preocupa, nós temos a previsão do biênio renovável lá. Se o juiz já está lá, com a expedição de editais para o segundo biênio seria, a meu ver, totalmente despropositado, com a máxima vênia. É assim sempre se fez. Se o juiz foi eleito para lá, e é eleito aqui pelo órgão especial, em votação secreta. Aliás, fui eleito aqui em votação secreta, junto com o doutor Paulo Henrique Barbosa Pereira. Mas na hora de ser reconduzido para o segundo biênio, isso não se fez por editais e muito mais. Eu pretendo, insisto, para a normalidade do trabalho da Justiça Eleitoral, que não haja essa expedição de editais. Aqui cada colega proporá a recondução. A resolução. Na recondução? Na recondução. E mesmo na primeira indicação. Mas na recondução seria definitivo. Se possível, na primeira indicação também. Porque qualquer colega aqui propõe um nome. O tribunal sugere. Vem lá as listas que têm saído do eleitoral são escolhidas lá em votação secreta. Nós já fazemos uma votação secreta lá para mandar aqui para o tribunal eleitoral, aqui para o plenário. Os juízes também, desembargadores? Também, tanto juízes como desembargadores. Nós fazemos eleição secreta lá. Agora, de qualquer forma, eu enfatizaria aos colegas, pelo menos na recondução, eu não vejo, com a devida vênia, como se possa cogitar dessa expedição de editais. Aí colegas, eventualmente, mais afortunados, iriam direto para a presidência. Mas, o desembargador Marcos, desculpe, só interromper. Na recondução nós não temos o expedido de edital. Pois é, mas aqui nós temos do 14.2, letra A, B, eu acho que o texto aqui seja então 14, tudo bem. Para discussão. Para discussão, já para discussão. Agora, Vossa Excelência concorda que quanto à recondução, não foi ideia. A resolução nossa diz que não. Aqui está... Então, isso aí a comissão quis colocar, eu avisei, inclusive. Mas, paciência, vamos tirar então. Vamos colocar. Isso, né? Por favor. Deixa para discussão. Discussão. Vossa Excelência concluiu, doutor Marcos César? Aqui eu tinha aqui o artigo 20, caput, que parece ter outro nome. Eu saliento a inconstitucionalidade, faço o artigo 62, caput da Constituição Estadual. Isso já está também. Então aí já foi fora, né? Já foi, está na pauta. Aquela questão de proibição de retratos, tudo parece que já ficou superado. Também já está na pauta, já está na pauta. Impedimento do presidente, decretação do impeachment parece estar superado também. Superado. Artigo 36, parágrafo 1º e 2º. Essas 70 correções por ano, eu acho totalmente inviável isso aqui. Poderíamos fazer, uma ideia que eu dou, não sei se seria de cogitar, fazer como se faz no eleitoral. Se distingue correções de inspeções.
A correção é feita pelo corregedor regional eleitoral, Dr. Walter. E a inspeção, lá se faz até por funcionário, não seria o caso aqui. Mas pode ser feito por juízes auxiliares da corregedoria. Poderíamos fazer isso. É muito oportuno. Lá se faz mais inspeções do que correções. Está perfeito. Então já é uma ideia. Essa comissão de administração não me surgia aí com a ideia de ter juiz de primeiro grau. Acho que o tribunal administra a si mesmo, sem a participação de juiz de primeiro grau. Mas vai para lá. Vai discutir? Vai colocar em... eu acho que seria bom discutir, né? E aquela questão do agravo de instrumento, aquela salientando das falências decretadas anteriormente à nova lei, parece que foi superado também, né? Ficou porque a nova lei não então, tem mais. A minha ênfase, até por estar ocupando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, e portanto sou totalmente suspeito, porque já estou no segundo biênio, é essa questão da recondução, sobretudo. Que não se cogite disso. Então eu anotei aqui para Vossa Excelência. Eleição TRE, recondução dos editais, se possível na primeira escolha. Juízes e desembargadores também. Isso, exatamente. O número 2, número de correções por ano, com inspeções. Isso. Número 3, comissão de administração, tirar juízes. Isso. Tudo bem? É por aí. Muito bem. Só um alerta. Não tem outra observação. Não, só um alerta. É que o doutor Camilo ainda não completou. O doutor Camilo já estava? Já tinha, já perdão. Tinha completado. E eu já completei. É que tem o doutor Zé Reinaldo e o doutor Almeida Guilherme. Eu já completei. Vossa Excelência completou? Não tem mais nada. As observações eram essas mesmas. Agradeço. Doutor Zé Reinaldo. Senhor presidente, está prejudicado. Eu ia falar sobre sustentação oral, mas a matéria já é vencida. Eu só quero lembrar aos colegas, né, que combináramos na última quarta-feira, das 15 às 17. Né? Perfeito. Mas veja, isto... Não, presidente, nós podemos até parar por aqui. É flexível. Nós podemos não até parar. Que entendam como... Sim. Nós podemos até parar por aqui. Eu não sei se algum colega já queira adiantar alguma proposta que a gente possa consignar aqui, não sei. Mas nós podemos até parar por aqui. Eu tomaria a liberdade, senhor presidente, só dizer novamente os itens, para não haver dúvida e constar da pauta, para não ficar com dúvida. Então, os itens que vão ser discutidos e os itens que já foram aprovados, que o doutor Tamba apresentou. Não, porque são itens de correção que Vossa Excelência apresentou, eu estou de acordo. Não, mas Vossa Excelência está de acordo, mas não sei se todos estão. Então, eu estou colocando isso. Então tá, então manda a pauta inteira, mas tem coisas aqui, por exemplo, que é correção. Incluir palavra no estadual. Mas é melhor você ordenar e mandar tudo depois. É preciso fazer isso. Você deixa em branco. Perfeito. Então, senhor presidente, eu vou mandar a pauta para os colegas, integralmente, não vamos ressalvar nada por enquanto. Não é? Antes de passar a palavra ao doutor Almeida Guilherme, é uma dúvida minha, doutor Sartori. Presidente, eu abro mão, está prejudicado. A minha palavra. É uma dúvida. Como na última eu não estava presente, o doutor Moura Soares é que presidiu, a minha única dúvida é em relação ao tempo de permanência de juízes assessores nos cargos de cúpula e de direção, que eu tenho um pensamento extremamente restritivo. Eu não sei como é que ficou. Ficou assim, presidente. Mas levaria para discussão. Ficou assim, presidente. Não sei se Vossa Excelência pretende mesmo assim discutir. Qual é o artigo? Eu vou pegar o artigo aqui. 17. Não, eu acho que mudou. É isso, mudou também? Porque o que aconteceu? Houve alterações com o acolhimento de proposta e a numeração foi obrigada a ser alterada. Eu mandei a última relação para todos, mas eu posso mandar novamente. Então eu vou... Só para saber como ficou? Diz aqui o seguinte. Onde é que está? Eu não estou me devendo. Tem limitação, já está aqui, ó. 30? Só um minutinho, presidente, que são vários dispositivos. O prazo de convocação de 4 anos consecutivos ou não, qualquer que tenha sido assessoria exercida anteriormente. Artigo letra A, inciso 10. É que aí eu reduzo para 2. 17. Né? Mas tudo 17, bem. Voto é voto, né? 17, inciso 10, letra A. E letra B, vedada a convocação de parente até 3º grau, consanguíneo, afim, etc. A minha dúvida é só quanto ao prazo. 4 anos consecutivos ou não. Mas isto vai para discussão. Quer pôr para discussão? Então vamos colocar. Eu acho que deve... Perdão, se eu estou me antecipando aqui... Então eu vou colocar o presidente. Mas acho que vai à discussão, porque nós temos alguma situação de fato ao longo dos anos que vem causando constrangimento para todos. Então vou colocar desembargador presidente. Prazo de convocação de assessores. Eu reduzo. A 2? A 2. Prazo de convocação. Se bem que está na lei 225, né? Parece que são 3, né? 2 mais 1, né? Lá. Na lei complementar. 2 mais 1. Lá, 2 mais 1.
Eu não sei, não tenho certeza. 2 mais 1. 2 mais 1. Mas de qualquer vale forma, a vamos pena colocar. discussão. Prazo de convocação. Discussão. Pois não. O doutor Camilo está pedindo a palavra. É usual, especialmente na corredoria, sempre se deixar um colega que já participou na gestão anterior, para que não haja solução de continuidade na gestão. Então, sempre se deixa um colega. Foi o caso, eu deixei 2, que eram já da indicação do doutor Gilberto. Exatamente para preservar um pouco a solução de continuação, começa tudo do zero. E eles têm sido de grande valia ao nos relatar, olha, nós já fizemos isso, não fizemos, não deu certo. Então, talvez 2 anos mais 1, talvez, não sei. Tá bom, então vou colocar aqui na pauta. Discussão ou Para não? discussão. Doutor Camilo, concorda com isso? Concordo. O plenário concorda? Discutido. Não, para discussão. Sim, Oportuno. Não agora. Senhor presidente, Não aqui agora. os colegas não querem destacar mais nada. Então não deixamos nada na pauta, fica toda essa pauta para discutir. Melhor. Porque tem muita coisa que nós estamos de acordo aqui, não vai nem haver discussão. Está parecendo, me parecendo, estamos mais entrando nos ajustes. Nos ajustes. Né? Então eu não sei se algum colega gostaria de adiantar alguma proposta, desde já, para os colegas pensarem. Olha lá, parece que o desembargador Zé Reinaldo quer adiantar uma. Doutor Zé Reinaldo. Senhor presidente, eu tenho uma questão que diz respeito à razoável duração do processo. Quer dizer, essa é uma meta, né? Que nós temos de perseguir. Agora virou direito subjetivo, consta do rol, do artigo 5º, etc, etc. Na questão das rescisórias. As rescisórias no Tribunal de Justiça têm um quórum especial. E o que eu vejo? Eu vejo que uma rescisória de sentença, na minha ótica, poderia ser pura e simplesmente resolvida e julgada por 3 juízes na Câmara. Por quê? Porque, na verdade, o que se substituiu? No órgão superior, pura e simplesmente o julgamento de uma apelação. Então, a rescisória, a meu ver, poderia ser julgada por 3. Rescisória de acórdão poderia ser julgada por 5 desembargadores, como era no primeiro Tribunal de Alçada. E com uma experiência curiosa, nós tínhamos lá o seguinte: se o acórdão era proferido pela Câmara A do grupo, julgava a rescisória a Câmara B. E vice-versa os contrários. Sustentação oral. Acredito que com isso somente teríamos de reunir grupo no caso de embargos infringentes à rescisória, que aí precisaríamos de um quórum maior. Teríamos que acrescentar mais 2 julgadores. Por quê? Porque a dificuldade material de se juntar, de se instalar os grupos. Eu acredito que esse seria um tema que mereceria alguma reflexão. Fica a proposta, então, desembargador. Rescisória de sentença julgada por 3 juízes na Câmara. Rescisória já é assim. Hã? Já é assim. Rescisória de acórdão, 5. Já é assim. Já está assim no regimento. Já está assim. Já está. Julgado pela outra Câmara do grupo. Para não ter o problema de juntar, de ficar... Então como é que fica a proposta, então, faltante? Então, nessa altura, seria que, em se tratando de rescisória de sentença, seria julgada a ação pela Câmara, a outra Câmara integrante do grupo, que não aquela que for prolatora do acordo. Mas aí já é distribuição, né? Vai para a Câmara normal, para qualquer Câmara. Isso é código de processo também. Não, rescisória. Vou pegar aqui. Rescisória de acordo. Rescisória, vamos lá. Isso, grupo. Está pedindo. Isso, exato. Já é assim? Não é assim. Não é, não. Era na alçada, não é no Justiça. Estão pedindo a palavra os embargadores. Vossa Excelência conclui, doutor Zé Reinaldo Peixoto? Só saber a proposta, tem que saber a proposta, senhor presidente. Não, já foi formulado ou não? Não, ainda não. Perdão. Desculpa, eu estou falando bobagem, eu estou falando... De declaração, porque aqui está o seguinte, a ação rescisória é julgada pela Câmara, não, obviamente, aquela mesma Câmara.
Não, aliás, sentença é julgada por... Sentença é distribuição. Sim, sentença é julgada pela Câmara. De acordo é julgada pelo grupo, é uma distribuição geral. Não é o determinado grupo que vai julgar. Não é livre. Aqui está livre. Vamos para discutir. Rescisória, competência. Pronto. Doutor Reis Kuntz. Senhor presidente, eu sou o mais novo aqui, sou convocado, sou substituto. Eu tenho a impressão que nenhum outro colega tem alguma outra proposta a fazer. Senhor presidente, eu seria o último a dizer. Se todos não tiverem, eu tenho. Então eu espero para falar por último. Está bem. Não, porque parece que o desembargador Ivan perguntou e... Nós vamos deixar por aqui, presidente, não é melhor? Deixamos por aqui, eu mando as propostas todas para a secretaria. Doutor Vidigal. Doutor Vidigal, desculpa. Senhor presidente, é apenas quanto a essa questão da rescisória, eu estou vendo aqui que a proposta está a seguinte: na rescisória de acórdão, servirão como relator mediante sorteio como revisor os desembargadores da Câmara que proferiu o julgamento e que deste não tenham participado. No primeiro alçada era como o Dr. Zé Reinaldo preconiza. Neste tribunal não é como o Dr. Reinaldo preconiza, que a outra Câmara do grupo julgue. De modo que eu estou apenas respondendo a uma objeção de que já fosse assim. Não é assim, quer dizer, a proposta do Dr. Zé Reinaldo é diferente. Discussão. Eu acho que merece ser discutido. Então fica para discussão, já está colocado aqui na pauta. Eu vou mandar então, senhor presidente... Um momentinho só, doutor Sartori. Também para avivar, eu não sei se me perdi numa anotação, quanto à reclamação julgada pelo órgão especial, como é que ficou? Vai à discussão? A reclamação vai à discussão por força de proposição do desembargador Tâmara. Ah, pois não. Algum colega, eminente colega, tem algo mais a ponderar? Eu estou propondo a data, doutor Palma Bisson. Ponderar bem entendido por hoje. Por hoje. Que na próxima sessão continuam as propostas. Não, por hoje, por hoje. Eu estou aqui fiel. Se quiserem sair daqui meia-noite, eu sou um fiel escudeiro. Senhor presidente, só para constar. Então, eu vou mandar todas essas propostas para a secretaria e a secretaria vai mandar os desembargadores. Isso. Vou mandar novamente, peço à secretaria que mande novamente, foi mandada a última versão do regimento. Tá? Já foi mandado, mas vamos mandar novamente. E eu vou mandar para a secretaria essas propostas. Está bem. Perfeito? Está ótimo. Tá. Estou propondo aqui, atendendo, me parece, a um consenso, o dia 2 de março. Fevereiro. É uma segunda-feira. Fevereiro. Não, é que... não é março mais? Não, fevereiro. Melhor fevereiro. Sabe aí. Suspensão janeiro e fevereiro. Foi isso. Não, mas fevereiro já está todo mundo aí. Bom, era justamente isso que se imaginava, que não estivessem todos aí. Março? Senão vai à votação. 15 de fevereiro, lá para dia 15. Então. Vamos ouvir. Doutor Palma Bisson. Mais uma reunião esse ano, mas a próxima, dia 2 de março, como ficou decidido. Mas nós mudamos tudo. Mas podemos fazer, mas até o fim, Vossa Excelência propõe até o fim deste mês, uma segunda-feira? Só pode ser mais uma, então, essa segunda-feira. Porque é dia 22. Dia 22? Já não teremos mais sessões e tudo. Acho que já não vai se encontrar. Não vai ser possível. Seria melhor, então, talvez antecipar. Eu estarei. Para fevereiro. Talvez antecipar para a segunda quinzena de fevereiro. Foi dia 15 de fevereiro, presidente. Dia 15 de fevereiro, pronto? Então vamos fazer... Não, dia 16 de fevereiro pode ser uma segunda-feira. Perfeito, presidente, perfeito. Porque vem o período do carnaval, que é na semana seguinte. É dia 20, é dia 24, dia 23. Isso Então, Unidos do Regimento. Unidos é uma boa essa, Unidos do Regimento. E sem personalizar demais, exatamente dia 16, isso é coisa minha. Estou saindo de férias, assim parece até... Dia 16? Para comemorar minhas férias, reforma-se o regimento. Eu acho que seria bom esperar passar o carnaval e fazermos em março. Porque já leva uma pouca frequência. Mas sabe o que é, desembargador Marcos? Nós só estamos colhendo propostas, não vai votar nada. Nós vamos esperar todos voltarem para votar. É só colheita de propostas. Assim, mas nós vimos hoje que Não, dia 16 de fevereiro já começa a votação. Não, tem que colher as propostas, tem que colher todas as propostas.
Ah, pensei que tivesse encerrado hoje. Não, pode ser 16, porque é colheita de propostas. Depois nós começamos a votar em março. Pronto. Aqui, o que acham? 16 de fevereiro para colher O ideal propostas. sempre que estejam presentes os 25. Votação, a votação, presidente, Então, nós faremos eu a partir sei. de março. Eu estou tentando compor só. Desculpa. Só compor. Então, vamos tentar compor para que todos os titulares e os ilustres que substituem estejam presentes. Diferença uma segunda-feira antes ou amanhã. Então, vai começar em março mesmo. Né? Né? 16 de fevereiro É só discussão. Ou dia 16, que é a última segunda-feira do mês. É uma segunda-feira em fevereiro. Será que vai agilizar tanto assim? Vai Não sei. agilizar, vai agilizar. Vai agilizar, sim, Walter, vai agilizar. Porque é só colher propostas, é só colher propostas. E tem dia 9 de fevereiro, que é uma segunda-feira. 16, tá bom 16, professor. Então, vamos para o voto aqui. Vamos para o voto aqui. É a maneira democrática. Doutor Tâmbara. 16 de fevereiro. Doutor Miller Valente. Março. Doutor Almeida Guilherme. Doutor Rui. Não, eu estou seguindo, desculpe. Errei. Não, estou bem, senhor presidente. É o regimento, eu estou seguindo. Acontece o seguinte, tem propostas ainda a serem feitas. O doutor isso aí. Bisson tem proposta. Depois a votação será em março. Então, Só março, só março. 16 de fevereiro, senhor presidente. 16. Está seguindo. Doutor Walter Guilherme. Também 16 de fevereiro. Doutor Viana Santos. 16. Doutor Aloysio. 16. Doutor Debatim. Em março, porque está todo mundo de volta. Doutor Sartori, fevereiro. Já antecipou. Doutor Palma Bisson. Presidente, 16 eu topo. 16. 16. Doutor Couto. Também. 16. Doutor Zé Reinaldo. 16. 16. Doutor Bedran. 16. Também. Doutor Maurício Vidigal. Também, senhor presidente. Doutor Eros. 16. 16. Doutor Reis Cuntes. Presidente, e ainda querem aumento, né? 16 também, viu? Doutor Arthur. 16. Eu também, dia 16. Dia 16. Estão vencidos aqui. Vossa Excelência viaja à noite? Então, agradeço a todos. A próxima reunião, dia 16 de fevereiro. Agradeço a extrema dose de experiência de todo esse plenário. Muito obrigado a todos.